Combate ao bullying e à violência nas escolas. Atualmente, o Brasil é um dos países com maiores índices de violência escolar. Cacau, quem mais sofreu bullying fui eu, Cacau. Na minha época, chamava a gente gordo, Sargento Garcia, era robô. O pobre do gordo não era, era saco de rolha de poço. O pobre do gordo sofre na escola, né? Hoje é diferente, hoje tomou uma outra proporção, né? Vamos evitar o bullying, a brincadeira, né? Isso é uma brincadeira de mau gosto que não dá certo. Veja aí, acompanha aí com o nosso Abner. Olhares tristes, silêncio, isolamento. O bullying pode ser invisível aos olhos de muitos, mas deixa marcas profundas. Neste Dia Nacional do Combate ao Bullying, o alerta é claro. É preciso falar, acolher e, principalmente, prevenir. O bullying é um problema real que afeta crianças e adolescentes, deixando marcas emocionais profundas. Segundo um levantamento do Instituto Datafolha do ano passado, 76% dos pais temem que seus filhos sofram de bullying na escola. Para combater esse problema, é essencial criar ambientes seguros, onde o respeito e a empatia sejam valores essenciais. E isso pode ser alcançado por meio de ações concretas, como palestras, rodas de conversas e apresentações teatrais. Eu era meio cheinho e daí aconteceu que alguns alunos ficavam gordo por aí, e daí isso, querendo ou não, me afetava um pouquinho, porque me deixava mal, me deixava para baixo, triste, mas com a ajuda dos meus pais, de alguns amigos, eu acabei conseguindo dar uma reviravolta e hoje em dia está tudo certo para mim. Eu deixo uma mensagem importante, que é procurar a ajuda dos seus amigos, seus familiares, e que se você não se sente confortável de falar com seus pais, você fale: pai, eu preciso ir ao psicólogo, não estou me sentindo bem, e que se você tem uma pessoa que você confia, você converse com ela para entender mais sobre o que você está sentindo, que é importante você conversar, que não é besteira, não é mimimi, não é nada, é importante você falar sobre isso. As vítimas de bullying muitas vezes ficam com medo. O rendimento cai, o interesse pela escola desaparece. É o que destaca a coordenadora escolar. O bullying ele afeta de várias formas, principalmente na concentração do aluno. Quando o aluno sofre bullying, o aluno fica cabisbaixo, perde o interesse pelo estudo, e isso vem afetar o aprendizado dele. Por muitas vezes, a criança silencia por medo ou vergonha. Por isso, os pais precisam estar atentos às mudanças de comportamento e criar um espaço de escuta. Uma das atuação do psicólogo nessa questão principal do adolescente é principalmente trabalhar com a questão da autoestima, fazer com que principalmente ele fale das emoções, que é muito importante, o adolescente como a pessoa humana, falar do que ele sente, principalmente trazer para a família, trazer para a escola, como falamos aqui já hoje com os adolescentes presentes, para que a família participe e veja se aquela pessoa está sofrendo. Quando ele começa justamente a falar do que ele está sentindo, é muito mais fácil o profissional intervir de certa forma, com as habilidades que ele vai precisar. Se vai usar alguma avaliação para ver se está em sofrimento de alguma questão bem mais profunda, que se ele está em sofrimento de uma depressão ou não, ou apenas a gente observa comportamento para que a gente venha interferir de uma forma bem mais eficaz, tanto em questão de mudanças e também orientar as famílias para que elas também participem, porque é muito importante que a família está presente nesse momento. E a escola também. A escola, a família e os próprios alunos têm um papel essencial nessa luta. Combater o bullying é um trabalho coletivo que começa com atitudes simples: ouvir, respeitar e acolher. E até mesmo a ficção pode ajudar nessa reflexão. A série Adolescente, que tem feito sucesso entre jovens e educadores, aborda exatamente os desafios dessa fase da vida, incluindo temas como bullying, ansiedade, amizades e autoaceitação. Eu não fiz nada, pai! Escute com atenção. Conhece uma menina chamada Kate Leonard? Sim. Diria que são amigos, então. Foi ela que morreu? Por que a pergunta?
É uma boa dica para assistir junto com os filhos, refletir e abrir espaço para o diálogo dentro de casa. Você é um bom pai, um ótimo pai. Pessoal, é assim. Hoje a coisa tomou uma proporção devido às redes sociais, né? Essa brincadeira de sempre o gordo, principalmente. Antes era mais o gordo, né? Hoje não. Hoje, porque usa um óculos, porque usa aquilo, né? Aí não dá certo, não. Deixou de ser uma brincadeira para ser algo ofensivo, que pode causar proporções inimagináveis. Sabia disso? Não tire brincadeira com ninguém, porque você pode ser a próxima vítima, né, dessa brincadeira, tá? E o bullying é muito grave, gravíssimo. Temos que combater. Já se foi a época, né? Já se foi a época. Que era errado, mas não era tão quanto hoje, né? Você vê que quando eu estudei em 1970 tal, era diferente. Hoje a coisa tomou uma proporção gravíssima. Olha aí, atenção, hein? E atenção, hein? Cacau, a equipe já chegou lá, Cacau? Já chegou lá a nossa equipe lá no local? Saiu do acidente para ir para lá. Eu quero mostrar para vocês essa situação, viu? É grave. A bandidagem bem municiada. E tentar esconder. Eu fiquei com medo, foi dessa situação, viu? Um não fala, o outro não quer falar. Por quê? Vamos continuar, Cacau, falando sobre... Vamos continuar falando do bullying, é isso aí? Lunara, mais uma vez a você, Lunara, vai lá. Rota da Notícia. Oi, Vinícius. Boa noite para você, para todos. Na verdade, ainda 4 minutos para 6 horas da noite, então ainda é boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Desde 2016, como nós acompanhamos aí na reportagem, o 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying. E nós vamos conversar agora com a psicóloga Aline Arruda, especialista no tema, para entender, Aline, como é que os pais podem identificar quando o filho estiver sofrendo por bullying na escola ou em qualquer outro tipo de ambiente. Boa tarde. Boa tarde. É importante verificar que a criança ou adolescente, ele começa a apresentar sintomas que correspondem ao que parece adoecimento, mas é sempre relacionado ao horário de a escola. Ele começa com dores de cabeça, no estômago, ele começa com enjoos, com vômitos e começa com a queixa de só hoje não querer ir. Então isso é um comportamento que vai começar a parecer que tem algo ruim acontecendo na escola. Ele começa a se isolar, ele começa a não conversar mais tanto. Então é preciso estar atento, porque tem muitos sintomas e aí a gente está falando em relação a criança que sofre bullying, mas tão importante quanto é também os pais estarem atentos se o seu filho comete bullying, porque é mais difícil de identificar, porque é uma criança que geralmente é popular, é uma criança que tem amigos, mas é uma criança que ela vai estar provocando ali um sofrimento em outra criança ou adolescente. Então os pais estarem sempre atentos, conversando sobre o que está acontecendo na escola, porque é mais fácil a gente identificar a vítima. Mas também é possível e é muito ruim do pai acreditar, né, que pode o seu filho estar cometendo um bullying, mas ele está atento também aos comportamentos dele, aos amigos, às redes que ele acompanha, ao que ele olha, para ver o que está sendo veiculado, o que está sendo conversado aí com seus colegas, com seus pares. Aline, a criança, o adolescente, o jovem, enfim, qualquer pessoa pode alegar que é uma brincadeira inofensiva. Mas como diferenciar uma brincadeira de uma ofensa, ou seja, de um bullying? Bem, o bullying ele é sistemático, né? Então ele acontece com uma frequência e está provocando sofrimento no outro, né? Às vezes quando um brinca ali, chama um apelido, uma coisa ou outra e todo mundo acha graça, inclusive a criança que está sofrendo, ainda assim a gente tem que estar atento, porque às vezes ela está rindo só para não piorar a situação, mas ela começa a querer evitar esse grupo, começa a mudar os horários, não querer ficar participando ali de atividades ou ela é excluída das atividades, então é preciso estar atento. Uma simples brincadeira, ela acontece em um momento ou outro, assim como eventualmente uma situação de agressão. Jogaram bola, o dono da bola perdeu, brigaram ali e depois no outro dia estava tudo bem.
o bullying ele é sistemático, então ele fica acontecendo com frequência e há sempre uma pessoa que está em sofrimento, que está com baixa autoestima. Então é diferente ali de uma situação pontual, em um momento específico, de algo que começa a acontecer com frequência. Agora, o pai identificou que o filho é vítima de bullying. O que é que ele deve fazer? Bem, ele deve ir na escola, conversar. É preciso que a escola engaje, né, nesse processo, a discussão. Quando a gente fala em políticas públicas, as pessoas pensam que é algo muito amplo, mas as políticas públicas é o debate, é trazer os alunos para participarem disso. Ele chega lá e reclama para a escola, ou faz uma queixa para a escola precisa se inteirar disso, precisa chamar os pais, para que os pais estejam cientes disso, de uma forma que possa fazer com que as crianças convivam. Elas podem fazer teatros, debates a partir da fala das próprias crianças, dos adolescentes, porque eles participam do processo. Às vezes assistir um filme, alguma coisa assim também faz parte. A gente tem situações que estão bem em alta hoje em dia, mas colocar a criança e o adolescente de uma forma ativa, não é? Às vezes a criança ou o adolescente pede para mudar de escola, pede para mudar de turno e isso não é suficiente. Porque pode acontecer dele vir a sofrer em outro lugar. Às vezes, o buller, o agressor, o intimidador, ele procura um perfil, né? Um perfil de uma criança, de um adolescente mais tímido, mais introvertido. Então, às vezes, ele mudar de escola, ele vai chegar na outra escola e isso vai acontecer também. Então, é preciso que as escolas, elas trabalhem com campanhas preventivas, não só punitivas. Ah, está acontecendo bullying, o que a gente vai fazer? Mas antes disso, antes que o bullying aconteça, né? Trabalhar com prevenção, trazer um tema frequente para estar na escola, para estar não só no momento de sala de aula, mas principalmente em outros momentos, intervalos, recreios, horário. Às vezes a criança vai no banheiro e ali tem alguém para brincar, para tirar onda. Então, algo que possa ser do cotidiano da criança. Assim, o pai pode ter mais segurança de que está deixando a criança num lugar que ela vai ser protegida e que ela vai ser bem assistida. E caso o pai, a mãe ou o responsável identifique que a criança ou o adolescente seja o agressor, né, o que está cometendo o bullying, quais ações deve se tomar? Procurar uma psicóloga? Como é que se deve agir? Disciplina também é o caminho? Sim, disciplina, diálogo. Veja, muitas vezes um comportamento da criança, do adolescente, ele é reproduzido. Ou essa criança, esse adolescente já sofreu um bullying, ou em casa tem um ambiente de violência, ou de menosprezo, ou de desrespeito, e ele acaba reproduzindo nos colegas. Então é preciso que os pais também sejam chamados a refletir de como estão as relações familiares, de como essa criança, esse adolescente está convivendo nessas relações, porque a família precisa se engajar, a família precisa ser chamada para ação para poder mudar esse comportamento, né? Então, os pais identificando isso para poder conversar com os alunos, mostrar para os alunos empatia é possível de desenvolver, né? De uma forma resumida, você se colocar no lugar do outro, é possível desenvolver. Então, mostrar para a criança situações, o adolescente, situações de pessoas que sofreram, como elas ficaram, porque o bullying ele deixa marcas tão profundas que às vezes nós temos até visto situações de pessoas que sofreram agressões e na fase adulta chegaram lá naquela escola e cometeram uma chacina, o que é muito grave, não é? Mas culminou em uma situação que foi repetidas vezes não resolvida. Então é importante a gente estar atento para qualquer menor sinal de alerta em relação a isso. É melhor conversar, perguntar, dialogar, do que deixar isso se tornar uma situação mais complicada. Aline, a gente agora tem um mundo digital, né? E com ele também vem o cyberbullying. Então, há jogos educativos, existem, mas também muitos jogos, outros tipos de mídia que influenciam para o bullying. Como é que o pai deve agir no ambiente digital? Essa é uma pergunta muito frequente que a gente escuta na clínica, não é? Os pais devem ou não ter acesso ao que o filho está olhando, navegando na internet? E a resposta é sim. Você não deixaria seu filho passear sozinho, ir a um shopping, a uma praia sozinho? Você vai querer saber com quem ele vai? Você vai querer saber a hora que ele chega, a hora que ele sai? Então, dessa forma também, você saber o que ele está navegando, o que ele está olhando. De vez em quando, chegar lá junto, olhar com ele, porque às vezes a criança está sendo induzida a desafios. Nós tivemos casos graves aqui em João Pessoa, em que o adolescente foi desafiado e, infelizmente, culminou com a perda da vida dele. Então, às vezes, a criança está no desafio, o adolescente está no desafio e ele quer fazer aquilo para se desafiar, para provar que pode fazer parte daquele grupo, e muitas vezes isso pode ser muito grave com a vida dele, com a vida de outras pessoas. Então, é preciso estar atento, né? Antigamente, a gente via que o perigo estava só nas ruas, hoje o perigo está dentro de casa, está no quarto, está no celular, no computador que a criança e o adolescente usam. Então, é preciso olhar sim o que ele está olhando, entender. Você não precisa gostar, mas você precisa entender sobre aquele jogo, sobre aquele grupo que ele está participando, para você poder orientá-lo, porque
a gente fala muito que a criança ou adolescente ele ainda não tem capacidade de julgamento como um adulto. Então, ele precisa de orientação constante dos pais e dos familiares. E quando os pais devem virar a chavinha e dizer, não, eu preciso recorrer a uma ajuda profissional para lidar com meu filho, com meu adolescente? Principalmente quando acontece a falha na comunicação. Ele não consegue mais conversar com o filho, ele não consegue sentir mais que o filho está ali conectado a ele. Ele às vezes tem dificuldades, então procurar ajuda profissional é importante, mas é importante que ele queira mudar também, né? A gente não pode delegar só ao profissional, às vezes, e está tudo bem não saber o que fazer, às vezes o pai e a mãe não sabem o que fazer, mas na orientação com o profissional, com o psicólogo, com o coordenador psicopedagogo da escola também, ele conseguir ali orientação sobre a melhor forma de lidar com o filho. O processo de educação é para a vida toda, né? Até que o adolescente se torne um adulto e vá ensinar outras crianças e outros adolescentes quando for pai e não reproduzir erros que muitas vezes acontecem, né? E a gente poder orientar da melhor forma, procurar uma ajuda de um psicólogo para ter essa orientação, para promover a mudança no adolescente e a mudança no pai e na mãe também. Muito obrigada, Aline. Vinícius, uma conversa extremamente esclarecedora e muito importante nos dias de hoje. Claro, a gente deve lembrar que bullying envolve violência. Violência física, verbal, violência psicológica. Isso é crime e a gente tem que combater mesmo. Eu volto com você. Eu digo uma coisa, é gravíssimo isso, viu? Conheço casos de família que o filho ou a filha tentou algo muito grave porque se sentia rejeitado ou rejeitada na escola. Acabou aquela época de 30 anos atrás, tá? Hoje é diferente. Olha, o governador João Azevedo